Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, explicando o que vai acontecer essa semana para vocês, né? A gente está na 16ª semana de aula. Na verdade, só tem dois assuntos para a gente ainda conversar, que é resíduos da construção civil, que a gente vai ver hoje, que, aliás, é um assunto que eu amo de paixão, muito. E o outro assunto é inovações tecnológicas. Esse assunto, inovações tecnológicas, estava marcado para a semana que vem, segunda-feira, dia 21. Mas a professora Beatriz entrou em contato comigo e pediu se eu pudesse usar a próxima quarta-feira para dar essa aula. Normalmente eu tenho aula nas quartas-feiras no curso de Engenharia de Produção, mas como essa semana vai ser semana acadêmica, né, quarta e quinta vai ser semana acadêmica lá na engenharia, então deu certo de eu poder adiantar a aula de vocês da semana que vem, do dia 21, agora para o dia 16, tá? Inclusive está lá no portal essa observaçãozinha lá nas aulas. Então, essa semana vocês vão ter duas aulas comigo. Hoje, dia 14, resíduos da construção civil, e quarta-feira, dia 16, que vai ser inovações tecnológicas. Daí, dia 21, vocês não vão ter aula comigo, só voltando ao dia 28, que daí vai ser revisão para avaliação global 2 e a entrega do trabalho. Na entrega do trabalho é direto via AVA, tá? Se por acaso tem bastante material ainda para ver, se por acaso a gente atrasar hoje e quarta-feira, no dia 28 a gente termina. Eu avisei para vocês, né, que a aula de revisão é somente e unicamente se a gente não atrasar a matéria, tá? Eu me lembro que no primeiro bimestre a gente pegou uma parte da aula de revisão para complementar a matéria, né? Talvez seja assim também esse bimestre. Mas de qualquer maneira, pessoal, vocês sabem que eu deixo lá para vocês um material de revisão e que a prova toda ela está baseada nesse material, tá? Vocês foram, nossa, excelentes na prova, não tem nem o que falar. Talvez tenha sido a turma, independente da disciplina, a turma que foi, como turma, né, a que foi melhor comigo até hoje, nos meus 23 anos, 23 anos como professor universitário. Então, vocês estão de super parabéns, né? Continuar nessa toada aí, fazer um bom trabalho. Lembrando que nesse bimestre vocês têm projeto integrador, que vale 3, avaliação global, a prova que vale 3, e o trabalho que vale 4. A grande maioria de vocês, né, já vai faltar bem pouco para passar direto. Então é só se dedicar um pouquinho, fazer um bom trabalho, vai ser moleza, vai ser sem problema nenhum, tá? É só se dedicar. Eu acho que a turma inteira, já falei isso, pode passar direto sem crise nenhuma. Se por acaso alguém ficar de final, a final vai ser dia 12 de dezembro, segunda-feira. A avaliação global 2 vai ser dia 5 de dezembro. Estou olhando aqui as minhas anotações, tá? Então, repetindo, pessoal, hoje, dia, dia 14 de novembro, teremos aula normal. Dia 12 é o TCC. Ah, pois é, André, tem anotado aqui também. Então, espero que passe todo mundo, né? Espero que passe todo mundo. Vocês têm uma total capacidade de passar todo mundo. Eu também acho, André. Eu também acho. Eu tenho confiança em vocês. Eu tenho confiança que daí dia 12 vai ser já férias para mim, na disciplina de vocês, e vocês vão defender o TCC com sucesso, tá? Então eu tenho total confiança. Vocês estão com uma nota maravilhosa, todos vocês. Todos vocês. Deixa eu ver até aqui.
o único que está com problema é o Lucas, né? Mas eu já conversei com vocês, né? Mas o Lucas nem tem vindo nas nossas aulas, o que é estranho, né? Então, não sei o que vai acontecer. Mas todo o resto está tão tranquilo, tão tranquilo. Nossa, vocês têm condições de passar direto. Quem está com nota mais próxima de 7, capricha no trabalho, capricha no projeto integrador, né? E estude para a prova, que eu não vejo problema para passar, sinceramente. Então, gente, repetindo, hoje, aula normal comigo, resíduos e construção civil, e a aula do dia 21, que seria segunda-feira da semana que vem, a gente vai adiantar para dia 16, que é quarta-feira agora, tá? Daí no dia 21, acho que vocês vão ter aula com a professora Beatriz, alguma coisa nesse sentido, tá? Ela me pediu para fazer essa troca, não teve problema nenhum com o pessoal da engenharia, sem crise, tá? Então, hoje a gente vai conversar de um assunto muito interessante e que o arquiteto tem que sim se meter. O arquiteto tem que sim dar os pitacos dele e ele é muito importante para isso. A gente vai falar então de resíduos da construção civil. Deixa eu abrir aqui o slide. Semana 16. Só mais uma semana de matéria nova, depois é só revisão. Vamos para a galera. Bom, pessoal, essa é uma aula até bem comprida, tá? E tem muito assunto, muito detalhe, mas se não der para terminar hoje, a gente termina na quarta-feira sem absolutamente crise nenhuma. Quando a gente fala de qualquer tipo de resíduo, eu não estou falando só na construção civil, tá? Eu estou falando na casa de vocês, no dia a dia de vocês, né, em outros tipos de empresas e assim por diante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é resíduo. E no nosso caso específico, o que é resíduo sólido. Então, quem define oficialmente aqui no Brasil é uma norma da ABNT, a NBR 10.004 de 2004, tá? Ela diz que resíduos sólidos são aqueles resíduos em estado sólido ou semissólido. Olha só, resíduo sólido aqui no Brasil não é só em estado sólido, pode ser semissólido também, que resultam de atividades da comunidade de origem. Então, pode ser industrial, doméstico, na casa de vocês, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e mesmo de varrição das ruas, por exemplo. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles lodos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos. Olha lá, ó, determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviáveis seus lançamentos na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Então, obviamente, resíduo sólido é todo resíduo em estado sólido, mas também a gente pode ter resíduo semissólido, como, por exemplo, os lodos de esgoto, é o que sobra do tratamento de esgoto, pode ser esgoto domiciliar, pode ser tratamento de água, pode ser esgoto industrial, ou pode ser outros tipos de processos que deem origem a lodo. Lodo é uma pasta, assim, eu sempre brinco que lodo parece quando você vai fazer o bolo, né? Começa a fazer a receita e tal, sai um negócio pastoso assim no começo, tipo aquilo. Então, mas por que ele considera alguns os lodos como resíduo sólido? Porque a maioria dos lodos está tão poluído, que a única coisa que vocês têm que fazer é colocar dentro de uma bombona e jogar em um aterro de resíduos perigosos. Assim como alguns líquidos também, tá? Alguns líquidos estão tão poluídos, que a única coisa que você pode fazer é colocar numa bombona, fechar bem e colocar em um aterro de resíduos sólidos perigosos. Então, esse semissólido ou líquido são aqueles que estão muito poluídos, que não tem outro jeito de fazer. Daí a gente vai tratar eles quase como se fosse um resíduo sólido, tá? A gente vai pensar neles quase como se fosse um resíduo sólido. Mas no nosso caso aqui, resíduos da construção civil, a grande maioria dos resíduos sólidos são sólidos mesmo, tá? Semissólidos ou líquidos são muito raros no nosso caso específico. E a própria NBR 10.004, de 2004, deixa eu pegar aqui minha caneta, cadê minha caneta? E
Está no lugar errado aqui. Vamos ver se ligou agora. Deixa eu pegar minha caneta aqui, só um instante, pessoal. O meu giz, né? Ah, meu computador agora está travando. Oh, computador velho. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Assim como a espessura, para ficar um pouco mais larguinho. Pronto. Então, a própria NBR 10.004 de 2004, ela classifica os resíduos sólidos em dois grandes grupos. O primeiro grupo são os resíduos perigosos e o segundo grupo são os resíduos não perigosos. Não quer dizer que um resíduo não perigoso não possa fazer algum tipo de mal. Ele pode, mas a chance é bem menor. A gente tem que tomar muito cuidado com os resíduos perigosos, ou chamados resíduos classe 1. Esses são aqueles que podem trazer algum risco à saúde dos seres humanos ou ao meio ambiente, porque eles pegam fogo fácil, eles corroem outros materiais, eles reagem com outros materiais, são tóxicos a organismos vivos, ou mesmo trazem doenças para o ser humano e outros animais. Então, aqui tem alguns exemplos. Mas, por exemplo, resíduo de hospital, por exemplo, é resíduo patogênico, tá? Resíduo de posto de gasolina pode ser inflamável e assim por diante, tá? Se tiver uma dessas características, só uma, ele já é considerado resíduo perigoso. Os não perigosos, a gente tem os resíduos inertes e os resíduos não inertes, classe 2A e classe 2B. Vamos começar pelo 2B, inerte. Inerte é aquilo que não reage com o meio ambiente, que não faz nada. Então, são aqueles resíduos que simplesmente vão ficar ali, que não vão sofrer solubilização, por exemplo. Eles não são... Professor, eu acho que a Jessie quer entrar lá. Ah, tá. Acho que a Jessie quer entrar na audição lá. Tem dois querendo entrar aqui. Ótimo. Obrigado pela dica. E agora deixa eu voltar aqui. Renan, quando você levanta a mão eu não vejo, tá? Porque o Google Meet ele tira a minha visão de vocês. Tem mais gente querendo entrar? Tem. O pessoal vai entrando aos poucos e daí eu tenho que sair. Mas vocês podem falar, estejam à vontade, sem problema nenhum, tá? Eu interrompo a aula para o pessoal poder entrar, sem crise. Bom, então resíduo inerte, pessoal, é aquele que está ali no ambiente, mas não libera nada, não sofre solubilização, por exemplo, o vidro. Daí falo assim, o vidro leva 10 mil anos para decompor, ótimo. Quanto mais tempo levar para decompor, melhor, ele não vai liberar nada, ele está inerte ali, não faz... que nem me falava minha tia, que morreu com quase 90 anos, não cheira nem fede, né, já viram essa expressão. E os resíduos não inertes, classe 2A, pessoal, são aqueles que, olha, eles reagem com o meio ambiente, mas não fazem grande coisa, assim. Óleo vegetal, se você jogar óleo de cozinha no solo, por exemplo, óleo de cozinha no solo, ele não vai fazer grande coisa no solo. Inclusive, ele é um produto cadeias leves, facilmente decomponível por micro-organismos que estão no solo. Então, assim, sobra de alimento. Muita gente, minha mãe até hoje, ela pega resíduo orgânico, ela tem uma área muito grande, tem uma área de mato, ela vai lá, faz um buraquinho e joga ali. Por quê? Daí ele vai virar adubo. Então, os resíduos não inertes, classe 2A, eles reagem com o meio ambiente, mas eles não provocam danos consideráveis no meio ambiente. Resíduo inerte, ele não vai fazer nada. Se você deixar um pedaço de tijolo no solo, por exemplo, ele vai ficar ali durante, sei lá, centenas de anos e não vai liberar nada. Tijolo é barro, é puro barro, é argila, vai voltar a ser argila. O grande problema são os resíduos perigosos, os resíduos chamados de classe 1. Esse, quando a gente tem, o único jeito, ou um dos únicos jeitos, é levar até um aterro de resíduos perigosos, tá? Isso é muito complicado. Só para vocês terem ideia, alguns dados mas só para a gente comparar, né? Só para a gente ter ideia, em 2016, o Brasil produziu 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Quer dizer, tudo que a gente gera dentro de cidades.
Tudo, absolutamente tudo. Gente, em um ano, foi 78 bilhões bilhões de quilos. Olha, o que mais me interessa é aqui, olha, esses dados aqui, estou comparando 2015 com 2016, mas, olha, em 2016, nós produzimos em torno de 1,04 quilos por habitante por dia. Quer dizer, pessoal, vocês aí, cada um de vocês, a gente produz, em média, 1 quilo de resíduo por dia, juntando todos os tipos diferentes. 1 quilo. É claro que entra um monte de tipo de resíduo, né? E entram os resíduos industriais e tudo, e a gente coloca numa sacola só e divide pelo número de habitantes. Olha só, então a gente, em média, produz 1 quilo de resíduo por dia. Isso é muito, gente. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes e são 365 dias no ano, né? Aqui em Curitiba, para vocês terem uma ideia, é um trabalho bem interessante. Eu até publiquei uma vez um trabalho com um aluno de mestrado, a gente fazendo diferentes cenários sobre como ficaria a disposição dos resíduos de Curitiba se a gente fizesse uma série de ações. Mas para vocês terem ideia, quase metade do resíduo que a gente produz em Curitiba aqui é matéria orgânica. Por exemplo, o resto de comida. Resíduo que pode virar adubo, por exemplo. Daí, 16% papel e papelão, plástico duro quase 6%, vidro quase 5%, metal 2%. Mas o grande problema é que, olha, plástico filme 12% e outros 1,6%. Esses daqui a gente tem mais dificuldade de reciclar. Agora, esses daqui a gente pode reciclar. Então, esse pode ir para reciclagem, por exemplo. Esse vai para adubo, para fazer adubo, e assim por diante. Mas a gente ainda tem a mania aqui no Brasil de mandar tudo para aterro, tudo para aterro. Mesmo com a nossa política nacional política nacional de resíduos sólidos, colocar uma hierarquia, onde que você deve primeiro tentar não gerar, depois você vai minimizar a geração, depois você vai tentar reciclar, e só lá no final, se você não conseguir fazer nada, você manda para um aterro. E a gente vai mandando para aterro. Licença. Oi? Licença, professor, tem gente querendo entrar. Tudo bem, sem problema. Matheus. Da Jess, ele tá aparecendo aí, professor? Ela falou que tá tentando faz horas. Da Jess. Quem? Jéssica? Jessly. Não tá aparecendo, não. Vou falar pra ela, então. Obrigada. Não tá aparecendo aqui, não. Mas sempre me avisem quando alguém quiser entrar, por favor. Então, voltando aqui, o Curitiba não é diferente da média do brasileiro, se bem que a gente tem aqui um programa de reciclagem muito forte, né? O Lixo que não é lixo, que está voltando agora. Ele começou lá em 1989, 90, quando o Jaime Lerner era prefeito da cidade, e a gente continua gerando, só que uma parte dos resíduos que a gente gera, a gente manda para reciclagem, mas a gente continua gerando, então aquela quantidade de 1 quilo por dia, a gente continua gerando, só que uma parte dessas, em vez de ir para o aterro, a gente manda para reciclagem. Mas sim, em termos gerais, o que interessa para a gente e os resíduos da construção civil? Bom, pessoal, os resíduos da construção civil, eles são regulamentados aqui no Brasil pela Resolução CONAMA 307 de 2002. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por que os resíduos são regulamentados pelo CONAMA? Porque podem provocar um sério dano ao meio ambiente se descartados de forma errada. Então, a própria resolução do CONAMA diz que são resíduos da construção civil aqueles que são, obviamente, provenientes da construção civil, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e aqueles que resultam da preparação e da escavação de terreno. Então, assim, tijolo, bloco cerâmico, concreto em geral, solo, rocha, metal, resina, cola, tinta, madeira, compensado, forro, argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidro, plástico, tubulações, fiação elétrica, etc.
É o que a gente chama no dia a dia, né, das obras, de entulho de obra, caliça e assim por diante. E tem vários nomes, conforme o tipo de resíduo, etc., conforme a região do país. Mas olha só, pessoal, resíduo de construção civil, em 2016, a gente produziu 45 milhões de toneladas. Isso significa o quê? Que mais da metade de todos os resíduos produzidos no Brasil em 2016 foram resíduos da construção civil. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a gente gera em torno de 1 quilo de resíduo por dia, cada habitante? Eu, vocês, todos, nós, cada um gera em torno de 1 quilo. A gente gera desse 1 quilo, mais ou menos 600 gramas são resíduos da construção civil. Olha só que absurdo, gente. Aqui em Curitiba tem dados, o último dado que encontrei foi de 2010, mas que metade de todos os resíduos gerados em Curitiba eram resíduos de construção e demolição. Quase 3 mil metros cúbicos por dia. Resíduo de construção e demolição a gente trabalha em metros cúbicos normalmente, não em toneladas, não em massa. Então, olha só a importância dos resíduos da construção civil. É um absurdo, né? E eu vou falar assim para vocês, sem medo de errar, que no passado era muito pior isso daí. Era muito pior. A gente sempre brincava que com os resíduos de um edifício, você construía um outro do lado. Tanta coisa que sobrava, mas era muita coisa mesmo. E os resíduos da construção civil, eles têm 3 origens básicas, né? A gente pode dizer que em torno de 60% vem de reforma, 20% vem de residências novas e 21% vem de prédios novos, né? Então, as reformas são muito importantes. E aqui no Brasil é assim, a gente tem uma característica, né? É óbvio que a maior parte da população é de uma classe socioeconômica mais baixa, então as próprias pessoas fazem reforma, né? E isso, inclusive, pessoal, tem uma importância muito grande dentro da economia brasileira. Você quer saber se a economia está retomando? Os próprios economistas falam isso, tá? É quando aquelas pequenas vendas de lojas de material de construção começam a aumentar. Então, por exemplo, a loja começa a vender mais cimento, mais areia, mais madeira, etc., para pessoa física, né? Isso significa que essa população de mais baixa renda, ela está começando a ganhar mais e daí ela se permite fazer uma pequena reforma na casa dela, ou aumentar um cômodo, ou pintar alguma coisa, né? Ou fazer uma acomodação um pouquinho melhor, mais bonita, ou com mais tecnologia, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente são as próprias pessoas que fazem. E essa é uma grande renda das lojas de material de construção. Enorme renda. Para fazer, tem mais gente querendo entrar. Para fazer prédios novos, são as grandes construtoras normalmente, né? Elas compram em grandes quantidades, até a grande maioria das vezes, direto das fábricas, né? Residência nova, depende de quem que vai fazer, etc., também pode acontecer isso. Mas as reformas ou perfazem a maior parte da construção civil, né? Então é bem interessante isso. Eu já vi várias vezes economistas falando, olha, está aumentando a venda de saco de cimento em loja de material de construção. Então a economia está retomando. E daí as pessoas vão fazer reforma. Qual é o problema dessas pequenas reformas? Aonde vão esses resíduos gerados na reforma? Esse é o grande problema. Aonde vão esses resíduos? Quando você tem prédios novos feitos por grandes construtoras ou conjuntos habitacionais feitos por grandes construtoras, elas têm que ter, e a gente vai ver na aula de hoje ainda, os planos de gerenciamento de resíduos de construção civil. Mas nas reformas pequenas, não. Né? Não precisa.
porque elas são pequenas. Mas o grande problema é quando eu tenho milhares, centenas de milhares de pequenas reformas. Cada um não precisa fazer o gerenciamento do seu resíduo, mas o total desses resíduos é muito grande. Só para vocês terem ideia, é claro que varia isso de lugar para lugar, tá? Mas a gente pode ter desperdícios até muito grandes de material utilizado na construção civil e que daí vai virar resíduo, né? Por exemplo, aqui em porcentagem, tá, pessoal? Aqui em porcentagem, então, concreto usinado se perde em média 9%, com o mínimo em 2 e máximo de 23%. O aço se perde em média 11% do total do aço utilizado em uma obra, né? No mínimo 4 e no máximo 16. Olha aqui, 16 já é menor, porque o aço é bem mais caro, tá? Então dá para você trabalhar um pouquinho melhor para não perder tanto. Blocos e tijolos em média 13, 3,48, olha, quase metade. Algumas obras chegam a perder quase metade dos seus blocos e tijolos. Olha, a placa cerâmica, que não é muito barato, né? A média 14, mínimo 2, máximo 50. Revestimento têxtil 14, daí só 14. Eletrodutos, né, onde vocês vão colocar a fiação, né, em média 15, no mínimo 3, e no máximo 18. Tubos para sistemas prediais, 15, 8 e 56. Tinta também se perde, volta e meia, em média 17%, no mínimo 8, no máximo 24%. Os condutores, em geral, 27%, se perdem em média, 14% e 35% mínimo e máximo. E gesso, né? E daí nas diferentes formas, como, por exemplo, drywall. Em média se perde 30%, mínimo 14% e no máximo 120%. Como assim 120%? Mais do que se coloca? Algumas vezes você tem já outros materiais estão instalados e você acaba perdendo. Mas isso é muito raro de acontecer. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que tem uma série de legislações que trabalham essa questão, desde legislações gerais, como, por exemplo, o artigo 225 da Constituição Brasileira, que até meu filho faz direito, teve que dar uma palestra sobre lei de crimes ambientais, ele falou nesse artigo 225, todos têm direito a um ambiente saudável, ecologicamente equilibrado e assim por diante. A Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, Lei 6938 de 81, cujo artigo 10 fala do licenciamento ambiental. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma atividade que pode provocar algum dano ambiental, você tem que, em primeiro lugar, pedir o licenciamento ambiental, tá? Pôs de gasolina, indústrias em geral, etc. E se você não fizer as coisas certas, tem a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 1998. É assim, essa lei diz simplesmente, olha, crime contra o meio ambiente, você vai para a cadeia de tanto a tantos anos, ou vai ter que pagar uma multa, ou vai ter que fazer serviços comunitários, essas coisas assim, tá? Interessante que na lei de crimes ambientais tem a lei tem a parte de crimes contra a fauna, contra a flora, mas também faz parte da lei de crimes ambientais alguns crimes, digamos assim, urbanos, como pichação, soltar balão de São João, etc., porque eles podem causar um dano ambiental. Agora, as duas legislações mais importantes para a gente, no caso de resíduos de construção civil, é a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Ela fala exatamente tudo o que se refere a resíduos. Se você não quer ter problema com resíduos, siga a PNRS. Uma das minhas especialidades é resíduo. E é interessante que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi assinada no dia do meu aniversário. Foi o Lula que assinou, no último ano do seu segundo mandato. Ele assinou, eu sempre brinco. Eu não votei no Lula, tá, gente? Mas eu sempre brinco assim. O Lula sabia que era meu aniversário, então ele fez uma homenagem a mim. Mas essa é a lei básica. Eu sempre digo que é a Constituição, como se fosse uma Constituição sobre resíduos sólidos no Brasil.
E, finalmente, falando especificamente de resíduos de construção civil, a gente tem a Resolução CONAMA 307 de 2002, que, aliás, é a mais antiga que a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só uma curiosidade, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12305 de 2010, ela levou 17 anos sendo discutida, desde 1993, e eles só aprovaram em 2010. Alguém está querendo entrar? Então, eles só aprovaram em 2010. Pessoal, é assim, lei é chato? Pode até ser, né? Eu sempre falo que quem adora a lei é advogado, né? Mas a gente tem que seguir. Quer queira, quer não, a gente tem que seguir a legislação. Se vocês estão com dúvida em alguma dessas legislações, olha, isso daqui é um hiperlink, tá, gente? Vocês podem clicar em cima, eu dei uma olhada, o hiperlink é para estar funcionando, tá? E vocês podem entrar na lei e ver detalhes de cada uma dessas legislações. Mas nós vamos entrar direto na Resolução 307 de 2002 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, por quê? Essa resolução faz algo básico que a gente não pode esquecer e que a gente tem que aplicar na nossa obra de qualquer jeito, é obrigado, e etc, etc, etc. Então, assim, se vocês vão mexer com obra, gente, eu diria assim, vocês quase que tem que decorar isso daqui, tá? Quase que tem que decorar, porque é um problema sério. Pode se tornar um problema sério se a empresa não fizer de forma correta. É a classificação dos resíduos de construção civil ou resíduos de construção e demolição, é a mesma coisa. A primeira é classe A. Deixa eu pegar aqui a caneta. A primeira classe que a gente tem, eles dividem por classes, né, uma classificação, então vai dividir por classes, é a classe A. São aqueles resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Então, resíduo de pavimentação, de solo, componentes cerâmicos, processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas e assim por diante. O que significa isso daqui, reutilizáveis ou recicláveis como agregados? É que a gente pode utilizar eles depois como agregado em alguma coisa. Por exemplo, uma base de rua, uma base de estrada. Eu vou mostrar isso para vocês, mas a gente pode fazer a reciclagem futura deles. Então, esse material que a gente pode utilizar no futuro, na própria obra ou em outras obras, são considerados classe A. Classe B, classe B não tem muito, mas tem dentro de obras também, são os resíduos recicláveis para outras destinações, como plástico, papel, papelão, metal, vidro, madeira e outros, né, que a gente vai fazer uma reciclagem, reutilização em outras atividades bem diferentes, que não tem nada a ver, inclusive, com construção civil. Esses são o lixo que não é lixo que a gente produz em casa, tá, gente? É a mesma coisa do lixo que não é lixo que a gente produz em casa. Ah, mas professor, assim, por exemplo, o saco de cimento é de papel, mas ele fica lotado de cimento. Ah, daí ele não entra na classe B, tá? Ele vai entrar na classe D, aqui embaixo, tá? Tem a classe C, são resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam sua reciclagem e recuperação. O exemplo clássico disso é gesso, tá? Restos de gesso. Mas até meu cunhado, ele desenvolveu no mestrado dele um processo de reciclagem de gesso, aqui na UTF-PR. Eu até falei para ele que ele tinha que patentear esse método, mas ele não quer, não gosta dessas coisas. Mas é assim, são resíduos que não tem outra coisa que fazer, tá? Não são exatamente perigosos, mas eles podem trazer algum problema para o meio ambiente também. A grande questão desses resíduos de classe C é que não tem o que fazer com eles. Eles não são propriamente perigosos, mas não tem o que fazer com eles. E daí, finalmente, tem os resíduos classe D. A palavra-chave aqui é perigosos, né? São os resíduos perigosos. Então, tinta, solvente, óleo, outros. E aqueles contaminados
com essas coisas. Então, por exemplo, você tem um pano que está contaminado com tinta, com óleo, com solvente, esse pano se torna um resíduo classe D, um resíduo perigoso. É claro que também tem aqueles casos, você vai reformar uma clínica radiológica, uma instalação industrial, daí tem, por exemplo, agregados de construção civil que acabam sendo contaminados, daí eles viram classe D. Qualquer coisa, pessoal, seja contaminada por um resíduo perigoso, essa coisa também vira resíduo perigoso automaticamente, tá? Então vamos pegar assim no hospital, numa clínica, vocês estão acostumados, né? Por exemplo, você vai pegar, vocês receberam vacina lá para a Covid, né? A pessoa pegava a embalagem com a seringa dentro, abria a embalagem e tirava a seringa. Esta embalagem, ela é reciclável, seria classe B de bola, tá? Só que daí ele vai pegar a seringa, vai colocar no vidrinho de vacina, puxar e aplicar na pessoa, né? Quando ele faz isso, a seringa se torna classe D, de dado. Por quê? Ela entrou em contato com fluidos humanos, ela é um resíduo perigoso. Só que tem a embalagem da seringa, né? Se eu juntar a embalagem da seringa com a seringa, a embalagem vai virar classe D de dado também. Ela vai da classe B de bola para classe D de dado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa é uma dica que eu já estou dando para vocês desde já. Quando vocês tiverem um resíduo perigoso, não misturem com outros tipos de resíduo, porque senão os outros tipos de resíduo vão virar perigosos também, tá? Cuidado com isso, hein, pessoal? Uma dica agora, eu não estou mais nem falando para prova, para coisa assim, estou falando para a vida profissional de vocês, né? E a própria Resolução 307 de 2002, ela dá algumas definições que a gente tem que saber, né? Então, por exemplo, resíduo da construção civil são aqueles que vêm de construções, reformas, reparos, demolições e etc. Gerador são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que são responsáveis pelas atividades que gerem os resíduos de construção civil. Eu vou contar uma coisinha para vocês, bem interessante, não é relacionado a resíduo de construção civil, mas resíduo hospitalar, tá? Quando saiu a PNRS, em 2010, ela fez todas essas definições, tá? E, inclusive de gerador. E tinha a questão dos resíduos hospitalares. Então, os hospitais estavam brigando com o Poder Legislativo, estavam na Justiça, dizendo que quem gera o resíduo hospitalar não é o hospital, é o paciente. Então, eu me lembro que, à época, eu tive uma apendicite, tive que tirar o apêndice. Já pensou eu sair com um saquinho com o apêndice na mão? Se vira! Não é bem assim, né? Gerador é a atividade que vai gerar aquele resíduo, tá? Independente até das pessoas. Se uma empresa ela está construindo um prédio e gera resíduos, ela é o gerador. Transportador é quem vai transportar, quem vai coletar e transportar esse resíduo. Agregado reciclado é o material que veio do beneficiamento desses resíduos de construção civil, já vou mostrar em mais detalhe. Gerenciamento de resíduos é o sistema de gestão que vai tentar reduzir, reutilizar, reciclar resíduo, incluindo planejamento, responsabilidade, práticas, procedimentos, recursos, etc. Reutilização. Prestem atenção nisso, hein, gente? É o processo de reaplicação de um resíduo sem transformação do mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um tijolo, ele é resíduo, tijolo inteiro. Mas o que eu vou fazer com ele? Vou utilizar em outra obra. Então, ele está sendo submetido à reutilização. Ele não perdeu a ideia de tijolo, ele não perdeu a função de tijolo, ele continua tijolo e vai ser usado como tijolo, tá? É a mesma coisa se eu pego, por exemplo, vou comprar um refrigerante no supermercado, vem numa garrafa PET. E daí, quando eu esvazio, eu uso aquela garrafa para colocar água, para colocar outro refrigerante, um suco, alguma coisa. Então, eu reutilizo aquela garrafa PET. Já a reciclagem
eu vou mudar totalmente a forma de usar aquele material. Então, por exemplo, eu tenho um tijolo que sobrou lá da construção, eu vou quebrar esse tijolo e usar como base no arruamento da área, para fazer rua na área. Bom, eu utilizei aquilo, mas não como a função original. Eu mudei a função original. Então, eu fiz a reciclagem, eu refiz o ciclo. Vamos pegar o exemplo da garrafa PET de novo, né? Então, eu comprei um refrigerante no supermercado, usei a garrafa PET. Quando ela ficou vazia, eu joguei no lixo que não é lixo. Separei, né? Isso daí. E daí vai para uma recicladora e eles vão aquecer a garrafa PET e transformá-la em pellets, em bolinhas. E daí vão vender para fábricas que fazem embalagens plásticas. Ou outras coisas. Por exemplo, a garrafa PET, não sei se vocês sabem, ela pode fazer fios de tecido. Ela pode ser base de tinta. Ela pode fazer vassoura e etc. Então, eu peguei aquele material velho e transformei ele em outra coisa. Tá? Isso se chama reciclagem. E todo esse processo de fazer isso, a gente diz que é o beneficiamento. Aterro de resíduo de construção civil é o local onde que vai ser jogado o que não nos interessa mais, só que não pode ser qualquer lugar, tem que ser um lugar especialmente preparado para isso e tem normas. E a área de destinação de resíduos são áreas destinadas ao beneficiamento ou de disposição final de resíduos, como, por exemplo, um aterro de resíduos de construção civil. Essas são palavras, gente, que vocês vão ouvir muito, muito, muito quando tratam de resíduos de construção civil. Toda cidade no Brasil tem que ter um plano municipal de gestão de resíduos da construção civil. Toda cidade. Ela é obrigada a ter. Curitiba tem. Agora, se funciona ou não funciona, infelizmente isso é outros 500, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Mas pela legislação, toda cidade tem que ter. Daí ela vai pegar tudo. Não é que a cidade é responsável pelos resíduos de construção civil, mas ela tem que mostrar para a União que ela se preocupa com isso. Então, tem todas as diretrizes técnicas e procedimentos relacionados aos pequenos geradores, cadastramento de áreas que podem receber, triagem, armazenamento, os processos de licenciamento, a proibição de disposição, jogar resíduo em áreas que não são licenciadas para isso. Cada prefeitura também deve ter um programa de incentivos para que os resíduos reutilizáveis ou recicláveis voltem para o ciclo produtivo. Tem que ter o cadastramento de transportador, não é qualquer um que pode transportar esse tipo de resíduo, tá? Ele tem que ser cadastrado. Tem que ter orientação, fiscalização e controle, e tem que ter ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação. Agora, isso é o que a cidade tem que ter. Mas e nós, professor? Professor, eu trabalho numa empresa que faz prédios. Tá, ótimo. Cada obra que a empresa for fazer, cada prédio que a empresa for fazer, ela precisa fazer um projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil. E é aí que o negócio pega. Aí que o negócio pega. Primeiro, porque a gente tem que fazer isso bem feito, de tal maneira a não jogar os resíduos da construção civil em qualquer lugar, nem misturar eles, tá? E outra ideia que o legislador quer, quando a gente vai fazer os nossos projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil, é que a gente utilize os 3 R's, reduzir, reutilizar ou reciclar. Quer dizer, a primeira coisa a gente vai tentar não gerar. Se não conseguir isso, a gente vai tentar reduzir a geração. Se não conseguir reduzir a geração, a gente tem que reutilizar, tentar reutilizar esses resíduos. E, finalmente, dentro da hierarquia, se não conseguir reutilizar, a gente vai tentar reciclar esses resíduos. E esse projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil tem várias fases, tá? A primeira fase é o planejamento.
quer dizer, antes da obra começar. E daí a gente já entra no projeto arquitetônico, tá? Então aumenta ainda mais a responsabilidade do arquiteto. Porque o arquiteto tem que pensar uma obra de tal maneira que durante a obra gere muito pouco resíduo, ou de preferência até nem gere resíduo, tá? Então, a responsabilidade de vocês aumenta um pouco mais aí. Por exemplo, usar sistemas construtivos que gerem menos resíduo ou não gerem resíduo, como modulação, um sistema construtivo, por exemplo, aquele de madeira, ou droga. Eu estava numa banca sobre isso, eu não vou me lembrar o nome, que tem as partes já prontas de madeira, como fazem nos Estados Unidos, etc. Interação entre projetos complementares, exatamente para gerar cada vez menos resíduo. Então, a responsabilidade vem aí já desde o projeto arquitetônico, né? Por isso é tão importante o detalhamento dos projetos. Você detalhar cada fase, como que vai fazer, em que ritmo você vai fazer, quanto material você vai utilizar, para que não ocorram perdas por quantidades calculadas de forma errada, tá? Então, vocês têm que detalhar todos os projetos para, daí, na obra, se utilizar aquela quantidade certa. E se vocês detalharem os projetos de forma errada, ou vai faltar ou vai sobrar na obra. E daí vai acabar dando perdas que vão virar resíduos. Dentro dessa ideia, os orçamentos e compras têm que ser os mais exatos possíveis, para evitar exatamente excesso de material. Excesso de material vai virar resíduo. Além de ser prejuízo, né? Obviamente, você comprou um material que você não está usando. Então, vai ser um prejuízo, óbvio, para a empresa de vocês. Depois dessa fase de planejamento, você vai começar a obra. E daí você vai começar a erguer o prédio, por exemplo, no caso de um prédio. E vai começar a gerar resíduos. O ideal é que vocês não gerem. É impossível, praticamente. Eu diria que é impossível, né? Mas se vocês gerarem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é caracterizar esses resíduos. Classe A, B, C e D, como a gente já falou anteriormente. E a partir da caracterização desses resíduos é que vocês vão determinar mais tarde processo de redução, reutilização, reciclagem e destinação final. O ideal é que a gente caracterize esses resíduos por fase da obra. Então, a primeira fase é sempre a limpeza do terreno. Então, a gente vai ter solo, rocha, vegetação, galha. Depois, a gente vai montar o canteiro de obras. Ele vai ter bloco cerâmico, concreto, areia, brita, madeira. Depois disso, a gente vai começar a fazer as fundações, onde que vai ter como resíduo solo e rocha. A superestrutura, né, do prédio, concreto, madeira, sucata de ferro, forma plástica. Daí a gente vai começar a alvenaria, propriamente dita, blocos cerâmicos e concreto, argamassa, plástico, papel. Depois que está tudo pronto, a gente vai começar a fazer os detalhes, por exemplo, instalações hidrossanitárias, daí vai sobrar bloco cerâmico, PVC, instalações elétricas, que também vai sobrar bloco cerâmico, conduíte, mangueira, fio de cobre. O reboco interno e externo, que daí, dependendo do método e das pessoas que fazem, sobra muita argamassa. Os revestimentos, né, daí a gente já está indo para os finalmente, daí pode sobrar piso, azulejo cerâmico, piso laminado de madeira, papel, papelão, plástico. O forro de gesso, se for o caso, daí pode sobrar placa, pedaços, né, de placa de gesso acartonado. Daí a gente vai para pintura, né, que pode sobrar tinta, selador, verniz, textura e material que se mescla isso, né, estopa, pano, papel e outras coisas, né, pincel, etc. E na cobertura também pode sobrar madeira, cacos de telha de fibrocimento e assim por diante. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente separou os resíduos por fase da obra. Daí a gente vai classificar eles em classe A, B, C ou D. Isso vai depender do tipo de resíduo. Tá? Por quê? Aí vem a triagem ou segregação. Você não pode misturar todos os resíduos.
exatamente pela destinação final. O que você vai fazer com os resíduos? Se você mistura, não tem o que fazer. Não tem. Então você tem que triar, ou segregar, separar. E por lei, a maneira, quem tem que fazer isso é o próprio gerador, tá? Ou vai fazer em áreas de destinação licenciadas para isso. Mas aqui na construção civil no Brasil, é o gerador que faz. Então é dentro do canteiro de obras que a gente vai separar, triar esse material, segregar esse material. Gente, tem uma outra coisa aí que eu sempre falo também, não só em construção civil, mas dentro das casas também. Quando você separa na origem, você tem uma possibilidade de contaminação muito baixa. E o material que sai nessa separação é um material muito mais limpo e ele é, inclusive, mais valioso para reciclagem, tá? Tanto que no Japão, por exemplo, tem 8 tipos de lixo diferentes. Em cada casa. Em cada casa, tá? O que a gente sempre diz faça essa triagem e segregação no local de origem dos resíduos, logo após a sua geração. Ah, então eu estou em tal canto da obra fazendo isso. Já separa ali mesmo. E de preferência coloque em pilhas próximas para posterior acondicionamento. Outra coisa que a gente fala bem sério assim, para as pessoas dentro de uma obra, se você não fizer logo em seguida a geração, no máximo, ao fim do dia ou término de um serviço específico, faça essa segregação. E, de preferência, quem realizou aquele serviço tem que fazer essa segregação. Isso vai manter a qualidade do material para depois dar uma destinação complementar e sem contaminação. Se eu contamino o material com algo que pode ser um resíduo perigoso, aquele material todo vai virar resíduo perigoso, tá? Por isso é extremamente importante a limpeza da obra. Sejam chatos, sejam. Vocês são chefes, sejam chatos. Não é, nesse caso, não é ruim ser chato. Pelo contrário, é bom. Tomar cuidado com materiais e ferramentas que estão espalhadas. Isso, gente, vai dizer que vocês nunca viram. Peão de obra perde ferramenta no meio de resíduo de construção civil, assim, adoidado. Não sabe onde que parou. Vai lá ver, está no meio da montanha de tijolo quebrado, telha quebrada, etc. A mesma coisa com desorganização. Desorganizou, meus caros, olha, você vai perder um monte de dinheiro e de tempo. Uma má limpeza de obra também aumenta a possibilidade de acidente de trabalho. Vocês querem ver um colaborador de vocês com algum problema? Então, façam de qualquer jeito a obra, porque vai aumentar a possibilidade de acidente. Mas se a obra estiver organizada, certinho, cada coisa em seu canto, diminui bastante a possibilidade de acidente. E também, como eu falei, né, desperdício de material e ferramenta, né? O que se quebra e se perde de ferramenta numa obra, porque é tudo mal feito de qualquer jeito. Então, olha, é o seguinte, gerou resíduo, separa ele. A mesma pessoa que gerou já vai separando. Nem que você tenha que fazer um lugar provisório para depois levar no lugar definitivo dentro da obra, né? Então, como eu falei para vocês, depois de segregados, eles devem ser acondicionados em depósitos específicos. E olha, isto daqui, vou até colocar com marca-texto, isso daqui é básico do 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 básico, tá? Treinamento dos funcionários. Eu até, anos atrás, eu fui numa banca eu era examinador numa banca de mestrado lá na Federal, que era exatamente sobre isso. Então, o aluno mostrou, foi bem interessante que o candidato ao título de mestre, né, e ele acompanhou 2 obras. Uma, não foi feito treinamento, eram 2 obras equivalentes. Uma, não foi feito treinamento dos funcionários, não tinha comunicação visual, sinalização informativa. O gerenciamento de resíduos era horrível, horrível. Na outra, ele foi treinar os funcionários, ele fez todo o sistema de comunicação visual, sinalização informativa, o gerenciamento de resíduos era exemplar. Então, assim,
E também não adianta, olha, outra dica, mandar os caras fazer sem ensinar eles a fazer. Tem que ensinar eles a fazer. Tem que ensinar eles a fazer. Eles estão preocupados com a obra. Eles acham que resíduo é porcaria, deixa, eu não vou me preocupar com isso. Não, mas resíduo é importante. Até pela legislação, vocês acabaram de ver. Vocês podem até cair na lei de crimes ambientais, tem que pagar com prisão, tá? É possível? É possível sim, tá? Então, assim, essa dissertação de mestrado mostrou muito bem isso, mas a gente já sabia. Você treinando bem os funcionários, você vai ter um bom gerenciamento de resíduos. Não treinando ou treinando mal, teu gerenciamento de resíduos e construção civil vai ser horrível, vai ser péssimo. Olha aqui, ó, o exemplo que eu dou para vocês aqui, ó. Aqui tem baias, né? Vocês veem baias, cada uma com resíduo diferente. Cada uma com resíduo diferente, tá? Aqui tem caçamba e tem bags. Estão vendo aqui, olha, sinalização. Aqui tem placa na frente de cada um. Vocês veem aqui, olha, nesse primeira caçamba aqui, plástico. Na segunda, um tipo de madeira. Na terceira, outro tipo de madeira. E vocês veem que o funcionário, ele gerou, já está trazendo de carrinho de mão e colocando na caçamba correta. Olha aqui outra coisa, ó, caçamba com terra. Tem uma outra coisinha assim, mas essa caçamba é para terra. E ponto final. Vocês veem na rua, pessoal, coisa horrível. Né? Vocês veem na rua, os caras deixam as caçambas ali, se joga de tudo e se mistura tudo. O que você vai fazer com aquilo? Jogar num aterro. Perder dinheiro, perder tempo e espaço no aterro. Então, tudo bem separadinho, tudo bem identificado e funcionários muito bem treinados para isso, tá? Olha aqui outra coisa. Mas professor, daí tem que ser algo fantástico, não sei o que, para ficar bonitinho. Olha aqui, ó. Curto e grosso, simples e grosso. Descarte de madeira. O cara pegou o resto de madeira, fez uma baia. Ó, depósito de resíduos plásticos, isopores e papéis. Ó, tá aqui. Depois ele vai ainda separar entre eles, tá? Mas pode pegar essas coisas aqui, como que se chama isso daqui, gente? Não é bombona, é outro nome. Como que se chama isso daqui, gente? Tambor? Hein? Tambor, exatamente. Esqueci a palavra, deu branco em mim. Deu branco. Olha um tambor, pega tambor velho. Isso é inclusive barato, dá para usar em várias obras. Ó, escreve papel, isopor, orgânico, plástico. Pronto. Não precisa ser lindo, maravilhoso, fantástico, desde que separe os resíduos. Simples, tá? A própria legislação ainda fala do acondicionamento inicial, né? Os resíduos de construção civil devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos pelas obras até que atinjam um certo volume. Quando atingir um certo volume, você pode levar para um lugar específico. Vai ter o transporte interno e levar até um depósito final. Isso normalmente a gente faz para grandes obras, né? Então, em cada andar você pode deixar bombonas, bags, baias, caçambas estacionárias e tal, em cada andar do prédio. Daí, quando atingir um certo volume, leva lá para baixo e daí coloca nas baias maiores e assim por diante, tá? De novo, sempre sinalizado. A gente usa muito bombona, tá? São recipientes plásticos, né? Eu já vou mostrar para vocês, geralmente em cor azul, mas pode ter outras coisas, e geralmente tem capacidade de 50 litros ou mais, tá? Então pode servir de depósito inicial de restos de madeira, sacaria, para de tubulação, saco, caixa de embalagem, papel, mas tudo separadinho entre eles. Os bags já são sacos de ráfia, né? Um material vegetal ou um material plástico, com 4 alças e capacidade de mais ou menos 1 metro cúbico. Normalmente se coloca serragem, isopor, resto uniforme, bota, tecido, pano, plástico, embalagem de papelão, etc. Mas assim, cada um desses materiais num bag é diferente,
Baia, como eu já mostrei para vocês, são depósitos fixos, geralmente em madeira, com diversas dimensões. Pode ser usado para colocar restos de madeira, ferro, aço, arame, isopor, serragem, etc. Caçambas estacionárias, essas que a gente vê na rua, né? São metálicos, capacidade de 3 a 5 metros cúbicos, e como elas são muito fortes, de ferro, mas muito grosso, a gente normalmente coloca material ali mais pesado e que em outro caso poderia quebrar o recipiente. Então, bloco de concreto, cerâmico, argamassa, telha, madeira, placa de gesso, solo, etc. Vocês têm que tomar cuidado com o volume gerado, né? E com a boa organização do canteiro de obras. Então, olha só que legal esse daqui, ó, gente. Olha só que legal. Tem uma estrutura elevada, o cara chega pelo outro lado, vem com o material e descarrega aqui, olha, cai direto no bag. Olha só que legal. Isso é super sofisticado. Mas a gente não precisa fazer isso. Isso aqui é para aquelas obras gigantescas, inclusive esse galpão aqui, ele é de aço, né? Ele vai, quando acaba uma obra, vai para outra obra, né? Olha, aqui eu tenho as caçambas estacionárias, né? Cada uma bem identificada, então não tem como confundir. Eu vou jogar papel e papelão aqui, vou jogar madeira aqui, vou jogar plástico aqui e assim por diante, tá? Vocês veem que está num lugar coberto, por quê? Para dificultar o acesso da chuva aqui, tá? Porque a chuva pode estragar bastante desse material também. Aqui são as bombonas, né? São as bombonas de plástico, vocês podem fazer assim, de novo, bem sinalizado e tal. E aqui são as baias, né? Falei para vocês que pode ser baia de madeira, pode ser baia de tijolo, mas também sempre sinalizado o que vai em cada um deles e etc. Tá? Quanto número de baias e bombonas, de caçambas e bags que a gente vai ter? Conforme o tipo de resíduo que você tem. Não é só aquelas 4 classes, não, porque cada classe ainda pode se separar. Por exemplo, a classe B de bola são os resíduos normalmente recicláveis, como plástico, papelão, né? Só que aqui você está separando em 2 diferentes. E daí tem o acondicionamento final. O que é esse acondicionamento final? É que quando ele vai da obra para fora da obra. Então, depende do tipo de resíduo, da quantidade gerada e da posterior destinação. Então, o resíduo vai para fora da obra. Por isso, vocês precisam localizar os depósitos internos de tal maneira que facilite os trabalhos de remoção pelos transportadores. O que é isso? Professor, eu vou fazer baias. Tudo bem, mas coloque as baias em tal posicionamento dentro da obra que possa entrar o caminhão do transportador e facilmente pegar da baia e colocar para cima do caminhão, tá? Eu vou fazer em bombonas. Bombona dá para levar até outro lugar. Só que a bombona tem uma capacidade mais limitada do que baia. Então, eu vou ter que ter várias bombonas. Eu só uso bombona normalmente quando é uma obra menor. A caçamba estacionária. Eu preciso de um caminhão específico para pegar ela de volta, que ela é muito pesada. Então, eu vou colocar as caçambas em um lugar do terreno, da área, onde que o caminhão possa entrar e fazer as suas manobras. Até nisso a gente tem que pensar, tá? Olha, resto de alimento, embalagem, copo plástico, papel oriundo de instalação sanitária, do banheiro da obra, é claro que você vai acondicionar em saco plástico e disponibilizar para coleta pública. Por quê? Isso em pequena quantidade, tá? A não ser que seja uma obra que tenha 300, 400 funcionários, mas mesmo assim. Obras muito grandes ainda podem ter um ambulatório, uma pequena enfermagem ali, onde que pequenos acidentes podem ser tratados na própria obra, tá? Agora, claro que grandes acidentes com pessoas vão ser levados direto para o hospital. Mas aí tem uma legislação, quando eu tenho um pequeno ambulatório ali que vai gerar algum tipo de resíduo hospitalar,
eu tenho uma legislação específica para isso. Eu falei para vocês que quando vocês geram resíduos dentro da obra, o ideal é que logo em seguida ele seja segregado e levado até um depósito interno. Isso se chama transporte interno de resíduos de construção civil. Esse é o transporte entre o acondicionamento inicial e o acondicionamento final. Pode fazer com carrinho de mão ou jerico, que são os pequenos tratorzinhos. Pode fazer com elevador de carga, com grua, com guincho, ou pode fazer manual também. Leva simplesmente na mão, tá? No caso de prédios, é bem interessante que os resíduos vão sendo gerados em cada andar, né? Eu tenho que fazer um acondicionamento inicial em cada andar, e daí o operador da grua, aquelas gruas gigantes, que levam material de construção para cada andar, eles também podem fazer isto, fazer o contrário. Quando descem, já descem com esses equipamentos. E normalmente são bags, porque a grua tem mais facilidade para pegar o bag. Então ela pega o bag com o resíduo e leva lá para baixo, e assim por diante. Alguns resíduos a gente pode reutilizar ou reciclar na própria obra, né? Como eu falei para vocês, reutilização é utilizar novamente, do mesmo jeito, com a mesma função. Reciclagem é aproveitar em outra forma. Quando eu faço reutilização e reciclagem dentro da própria obra, pessoal, eu economizo muito dinheiro. Por quê? Eu não preciso mandar esses resíduos para fora da obra. Então, é menos resíduo que eu vou mandar para fora, menos resíduo para transporte, para pagar o transporte, menos resíduo para pagar o aterro e assim por diante. Assim como, se eu reutilizo ou reciclo dentro da própria obra, eu não vou precisar tanto de matéria-prima e materiais novos, daí economizo por outro lado também. Agora, cuidado que tem normas técnicas, análise de laboratório, ensaios que têm que ser feitos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês rapidamente. Por favor, não decorem um quadro como esse, tá, gente? O que eu quero saber de vocês é a ideia, é o conceito, né? Isso daí, inclusive, pode mudar com o tempo. Mas olhem aqui, ó. Quando se faz limpeza do terreno, vai gerar solo. Eu posso usar para um reaterro dentro do canteiro, mas também para aterro fora do canteiro, né? Na montagem do canteiro, tem madeira, eu posso usar para forma, escora, travamento, gravata, etc. Nas fundações, vai sair rocha, eu posso usar para fazer jardinagem, muro de arrimo. Aliás, isso daqui eu fiz aqui em casa, sério. Eu estava fazendo uma obra aqui, quando fui fazer as fundações, tinha muita rocha, a gente teve que tirar muita rocha, eu usei para fazer um pequeno muro de arrimo, que também serviu como um ponto embelezador no meu jardim, tá? Na superestrutura, por exemplo, tem sucata de ferro e forma plástica, que pode ser usado para reforço para contrapiso. Na alvenaria, pode sobrar bloco cerâmico, que eu posso usar para base piso, enchimento, argamassa, né? A mesma coisa em instalações sanitárias, mesma coisa em instalações elétricas, né? O reboco interno e externo pode sobrar argamassa, eu posso usar como argamassa em outros lugares, e assim por diante, tá? Eu posso fazer várias coisas dentro, aqui é dentro e fora da obra, né? A gente está falando mais de dentro da obra. Ou a gente pode mandar também para uma usina de reciclagem. Aqui na região de Curitiba, em Campo Largo, tem uma, né? Essa não é nenhuma dessas duas aqui, tá? Não consegui foto deles, mas é assim, entra com material relativamente misturado, e daí vai para máquinas onde que vão separar esses materiais por densidade, né, por peso, massa, ou por formato, diferentes coisas. Então, não é algo muito complicado, não, tá? Mas olha aqui, ó, vocês têm aqui solo, aqui um material quase areia, aqui um material agregado, uma brita. Ele pode separar britas de diferentes tamanhos, etc., onde que a gente vai dar outros usos.
Aqui também, por favor, não vão decorar essa tabela aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aqui é uma norma técnica que fala sobre os agregados da construção civil, né? Então, por exemplo, a areia reciclada mista, ela tem uma certa granulometria, qual é a similaridade dela ao natural, agregado reciclado misto, granulometria, parecido com pedrisco, e assim por diante, né? Areia reciclada de concreto, a granulometria dela é entre 0,1 a 4,8 milímetros, é parecido com areia média, e assim vai, tá? O misto é que ele está misturado com muitas coisas diferentes, por exemplo, terra. Só que a usina de reciclagem, pelos métodos que ela usa, métodos físicos, ela acaba separando a terra da areia e do agregado. E aqui embaixo é de concreto, né? Então é a mesma coisa. E daí a gente vai fazer o transporte externo desse material, né? Pegar da obra e levar embora. E daí é importante, tá, gente? Eu quero deixar bem claro com vocês aqui. Professor, eu contratei uma transportadora aí, e daí essa transportadora fez sacanagem e ela jogou esse resíduo no fundo de um vale de um rio. E agora, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente veio dar uma multa para a transportadora e para mim. Tá certo isso? Tá. É o que a gente chama de princípio da corresponsabilidade, tá? Não é que você pagou uma transportadora, ela veio, pegou teu resíduo, você não tem mais responsabilidade. Você tem. Você continua tendo a responsabilidade, você vai ter que pagar metade do prejuízo aí, tá? Você vai ganhar uma multa, a transportadora, outra multa, etc. Então, assim, quando vocês forem contratar uma transportadora para fazer o transporte externo do resíduo, peguem uma transportadora que esteja com toda a papelada correta. Senão, vocês vão pagar pela conta também. Mas, professores, mas essa transportadora correta também pode fazer porcaria? Pode. Mas a chance dela fazer porcaria é muito menor do que uma transportadora ilegal, tá? Então, vocês têm que ter uma ficha. Cada vez que sai resíduo da obra, tem que ter uma ficha onde vão os dados do gerador, tipo e quantidade de resíduo, dados do transportador, dados do local de destinação final, tá? Daí o gerador, vocês vão guardar uma via desse documento, que vai ser assinado pelo transportador e pelo destinatário, quem vai receber esses resíduos. Isso é quase que uma garantia de que você destinou adequadamente seus resíduos. Ah, mas mesmo assim o transportador faz porcaria. Ah, você continua sendo corresponsável, tá? Então é preciso haver um controle, sistematizar essas informações da geração de resíduos da obra, tá? Como eu falei, usar sempre empresas licenciadas, tanto para o transporte quanto aquelas que vão receber o resíduo, tá? E usar veículos adequados, né? Caminhões com equipamento poliguindástico, com caçamba basculante, cobertos de lona para evitar o derramamento em vias públicas. Então aqui, ó, com caçamba, com caçamba estacionária, né? Então ele tem esse poliguindaste que pega a caçamba e traz de volta. Então, outra coisa, essa caçamba tem que ter uma lona em cima. Por quê? Vai evitar, por exemplo, o caminhão está numa rua com muito buraco, sobe e desce, vai começar a cair resíduo aqui e vai para a rua, tá? Outra coisa é poeira, né? Que vai para a atmosfera. Então, sempre com uma lona. Isso é obrigatório por lei também. Ah, professora, a outra caçamba está sem lona, é que ela está vazia. E daí vocês vão dar uma destinação para aqueles resíduos, né? Então, aqui eu tenho um quadro, só para vocês terem uma ideia, também não precisam decorar esse quadro. Cada tipo de resíduo tem cuidados específicos e uma destinação específica. Aqui são várias destinações possíveis, vocês escolhem uma, né? Madeira, para uso em caldeira, vai para atividades econômicas que possibilitem reciclagem, e assim por diante, tá? Plástico, papelão, metal, serragem, gesso em placa cartonada,
gesso de revestimento artefato, solo, tela de fachada de proteção, isopor e outros materiais contaminados por resíduos perigosos, tá? Como, por exemplo, brochas, pincéis, trinchas, materiais usados na pintura da obra, panos, trapas, estopa. Isso são resíduos perigosos, né? Então, esses têm que encaminhar para aterros que estejam licenciados para receber esses resíduos perigosos. Gente, só antes de começar a ler um exemplo prático para vocês, olha, é sério isso, tá? De corresponsabilidade, tá? É sério, tá? Se vocês pegam uma empresa correta para transportar, que faz tudo certo, que está licenciada, uma empresa correta para receber esse resíduo, que faz tudo certo, está licenciado, a possibilidade de vocês serem corresponsabilizados é muito baixa, tá? Agora, se vocês querem economizar dinheiro, pegar qualquer empresa e ela faz uma baita porcaria, ela vai pagar multa? Vai, mas vocês também. Inclusive, vocês podem ser até fechados, dependendo do grau que isso foi feito, tá? Então, tomar cuidado com isso daí, tomar muito cuidado com isso. Teve o caso aqui no Borda do Campo, em São José dos Pinhais, bairro Borda do Campo, muitos anos atrás, também foi uma dissertação de mestrado, que eu fui como examinador, mas era uma empresa de reciclagem de tinta. Então, a Souvenir, o Sherwin-Williams, mandavam restos de tinta para essa empresa para ela reciclar e fazer tinta industrial. Só que ela fazia de qualquer jeito e contaminou tudo em volta. Tudo, absolutamente tudo. O órgão ambiental fechou aquilo, né, e mandou notificação para a Souvenir, para a Sherwin-Williams. Olha, meus amigos, vocês participaram. Está aqui a multa de vocês, está aqui a responsabilidade de vocês. Não, mas aquela empresa disse que estava tudo certo, não sei o quê. Não, meu amigo, com responsabilidade. Então, a Souvenir e o Sherwin-Williams, por exemplo, tiveram que pagar milhões. Inclusive ajudar a recuperar a área e tudo. Foi um bafafá enorme, tá? E elas não conseguiram escapar dessa como se diz, dessa responsabilidade delas. Então, tomem cuidado com isso, por favor, gente, tá? Isso não é coisa simples, tá bom? Sempre usar transportador e destinatário final que estejam regulamentados, licenciados e etc. E mesmo assim vocês podem ter problema. Bom, para terminar aqui eu tenho algumas dicas, sugestão de roteiro básico para elaboração de projetos, gerenciamento de resíduos e construção civil, né? Então, olha aqui, eu não vou entrar em detalhes, isso daí não tem nem nexo, mas assim, primeiro capítulo, informações gerais, identificação, responsável técnico, quem fez a elaboração desse projeto de resíduos, a equipe técnica, caracterização do empreendimento, então aonde que ele está, com croquis de localização, como que é o sistema construtivo, planta arquitetônica, incluindo o canteiro de obras, número de trabalhadores, cronograma, no caso de demolição, apresentar licença de demolição, e aconteceu na minha família, foram demolir uma casa e não tinham licença para demolir a casa. Eu não falei nada, né? Tá, mas, não vieram perguntar, não falaram nada para mim, então, mas se viessem falar, eu ia dizer, você tem licença para demolir isso? O que aconteceu? Essa pessoa na minha família acreditou lá no peão, não precisa, seu não sei o quê, não precisa não. Esse daqui a gente vai demolindo aqui, não tem problema nenhum. Ganhar uma baita multa. Tá dando dor de cabeça isso. Tá? E daí, descrever no projeto de gerenciamento de resíduos cada etapa, né? Primeiro, caracterização e quantificação dos resíduos. Aí, a gente tem um ponto. Esse projeto de gerenciamento tem que ser feito antes, tá? Você não sabe exatamente quanto de resíduos você vai gerar, então a gente estima a geração média de resíduos, tá? Estima. Pode dar uma variação para o real depois, o que realmente vai ser gerado? Pode, sem problema. Mas você tem que fazer uma estimativa, tá?
Daí você vai descrever quais procedimentos você vai fazer para minimizar a geração desses resíduos, como que você vai fazer a triagem e segregação deles, né? Onde que vai ser a área de triagem e transbordo, etc. O acondicionamento e armazenamento, como que você vai fazer para cada classe, tipo de resíduo, para que ele não se misture, ele mantenha integridade e assim por diante. Identificando quais equipamentos você vai usar, abrigo que você vai ter, o tamanho do abrigo, capacidade volumétrica e etc. Você tem que descrever como vai ser o transporte interno do local onde foi gerado até esses abrigos. Você tem que descrever se você vai fazer alguns procedimentos de reutilização e reciclagem, o ideal é que tenha, tá? E como vai ser o transporte externo, tá? Hoje tem o CTR, que é o Controle de Transporte de Resíduos, que tem que ter toda a identificação e as licenças, tanto do transportador quanto do destinatário. Inclusive, vocês têm que colocar no plano horários de coleta, frequência de coleta, por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana, e o itinerário. Ele vai sair dessa obra e por esse caminho ele vai até o destinatário. Até isso tem que colocar no plano de gerenciamento de resíduos. Como que vai ser o transbordo, se tiver um local de transbordo entre a obra e o destinatário final, isso não é obrigado. E como que vai ser a destinação dos resíduos, para onde vai, o que vai ser feito e etc. Dentro do plano de gerenciamento de resíduos, aquilo que eu já tinha falado para vocês, comunicação e educação socioambiental, treinar os funcionários. Então, vocês têm que descrever as ações de sensibilização, mobilização e educação socioambiental. Como que vocês vão treinar os funcionários? E olha, sensibilização não é só treinar, tá? Sensibilizar a pessoa, ela vai mudar o jeito dela pensar. Sensibilização é a mesma coisa que conscientização. A partir de agora, eu vou sempre fazer assim. E também colocar o cronograma de implantação do projeto de gerenciamento de resíduos para todo o período da obra. Ah, mas professor, esse cronograma de repente pode mudar. As obras públicas aqui em Curitiba, a gente vê isso o tempo todo, né? Está mudando o cronograma o tempo todo. Eu moro do lado da linha verde, eu moro a uns 5, 6 quilômetros do Trevo do Atuba. Eu nem vou para aquela região do Trevo do Atuba, gente. Eu nem vou para lá, porque não dá. Não dá, é impossível. Aquilo está impossível. E essa obra toda era para ter terminado para a Copa de 2014, há 8 anos atrás. Não vou comentar mais nada, tá? O cronograma pode mudar ao longo do tempo, tá? Gente, prestem atenção, porque algumas vezes uma cidade específica pode ter um projeto, um modelo de projeto de gerenciamento de resíduos específico. Isso daqui é uma sugestão de roteiro básico, dado por 2 autores, que dizem, olha, se você seguir isso daqui, você cobre 99% dos municípios brasileiros, tá? A não ser que algum município peça algo mais ou peça algo diferente, porque isso daqui é baseado na resolução do CONAMA de resíduos de construção civil, tá? Inclusive eu tenho a literatura aqui atrás para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu até recomendo esse livro aqui do Nagalien, André Nagalien, professor, conheço ele, já fui em bancas com ele também, tá? Até tem uma nova edição agora, saiu há pouquíssimo tempo, eu ainda não tenho a nova edição, eu tenho essa de 2014. Tem uma nova edição, que foi agora 2021, 2022, tá? É muito interessante, que dão uma ideia muito boa. Tem do Lima e Lima, Guia para a Elaboração de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. E a própria Resolução CONAMA 307 de 2002. Mas, eu posso dizer hoje para vocês, gente, tem até softwares voltados para isso. Tem softwares de plano de gerenciamento de resíduos de construção civil que vocês podem utilizar e facilita muito a nossa vida no dia a dia da empresa, tá?
Assim, tome muito cuidado com isso, tá, gente? Isso pode ser um problema muito sério. Eu falei para vocês ali no começo da aula que hoje metade dos resíduos produzidos em Curitiba são resíduos de construção civil. Resíduos de construção e demolição, né? A gente chama RCC ou RCD. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Prestem atenção. E vocês têm uma responsabilidade muito grande. Tá? Desde o projeto arquitetônico. Dependendo do projeto arquitetônico, vocês têm mais geração de resíduos. Dependendo do projeto arquitetônico, vocês têm menos geração de resíduos. Tá certo, pessoal? Prestem atenção nisso. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Não, Nenhuma professor. dúvida? Tá tudo certo, então. Pessoal, lembre-se, quem chegou atrasado, eu repito, a nossa próxima aula não vai ser dia 21, vai ser agora dia 16, na quarta-feira. O link segue o mesmo link, perdão, o horário segue o mesmo, 19h30, tá? Daí eu vou adiantar a aula, porque a professora Beatriz pediu, eu vou adiantar a aula para quarta-feira. Tá certo, pessoal? Então, a nossa próxima aula é quarta-feira agora, depois do feriado. Então, em vez de desejar uma semana ótima para vocês, eu desejo um feriadinho aqui no meio, né, de 15 de novembro, ótimo, porque na quarta-feira a gente já se encontra de novo. Daí, no dia 21, a gente não vai ter aula. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença e me coloco à disposição se vocês precisarem, sem problema nenhum, podem entrar em contato. Até quarta, então, pessoal. Tchau, tchau. Até Boa quarta. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, professor.